Confesso que às vezes, muitas vezes na verdade, antes de dormir eu me pego lembrando do Jonathan Edwards. E o mais interessante é que, apesar de eu ter copiado muitas vezes as 70 resoluções dele, ter escrito elas na parede do meu quarto em folhas durante, enfim, alguns anos, apesar de ter feito isso, não é isso que me vem à mente quando eu lembro de Jonathan Edwards. A Conferência Fiel, eu creio que era Aviva-nos, alguma coisa assim, que teve alguns anos atrás, abordou, enfim, eu creio que o Steve Lawson esteve lá, ele pregou sobre Edwards, George Whitefield. Eu nunca sei se é George Whitefield ou Whitefield, enfim. Algo que ficou na minha memória foi, se eu não me engano, uma pregação do Heber Campos Jr. Acho que foi ele. Enfim, até que ele falou de um instituto de estudos sobre Jonathan Edwards, alguma coisa assim que havia, né? Que existe. Imagina, uma faculdade que só estuda as obras do Jonathan Edwards. Que legal, né? E às vezes eu me pego pensando no silêncio da noite, né? Igual um filho que lembra do seu pai, que já faleceu. E algumas coisas me vêm à mente bastante incomuns. Eu creio que poucas pessoas, quando lembram de Jonathan Edwards, pensam no que eu vou falar agora. Algo que talvez eu tenha entendido ou não, né? Existe essa possibilidade de eu estar enganado. É que a falta de expressões na face de Jonathan Edwards quando ele ia pregar, ao meu entender, era devido à sua tão profunda comunhão com o Espírito Santo, que ele acreditava que ele poderia estar trazendo glória para si, entristecendo o Espírito Santo, se ele tentasse fazer alguma espécie de teatro com o seu rosto. Por exemplo, quando um pai está corrigindo um filho, ele olha dentro dos olhos dele, franze a sua testa, a sua boca inclina-se para baixo, enfim, fazendo uma meia-lua invertida, e é visível a tristeza no olhar do pai quando corrige o filho. E muitas vezes essa feição do pai ao corrigir o filho pode fazer o filho chorar, pode fazer o filho ficar triste, mas esse sentimento, enfim, ele só vai ser, digamos, praticado por essa criança enquanto o pai estiver com o seu rosto triste olhando para ela. E talvez, Jonathan Edwards, ao perceber isso, enfim, após conviver com a sua família, enfim, conviver com várias pessoas, talvez ele percebeu que enquanto ele pregava, se ele, digamos assim, fizesse uma expressão de tristeza no seu rosto enquanto estivesse pregando, ele poderia estar induzindo pessoas a ficarem tristes apenas enquanto ele estivesse pregando, e não querendo colher frutos. Quando a gente vai colher um fruto de uma árvore e esse fruto está verde, ele não está maduro, você consegue se alimentar, mas ele não vai ter o mesmo sabor, ele não vai ter, o seu paladar não vai conseguir degustar ele com, enfim, até os nutrientes dele eu creio que não serão os mesmos, porque o fruto está verde, não era o tempo de colhê-los. Eu acredito que ele começou a entender, digamos, a arte de pescar homens.
pelo poder do Espírito Santo e somente pelo poder do Espírito Santo. Que é totalmente o oposto do Whitefield, né? O George Whitefield era o famoso espancador, dava tapas no púlpito, gritava, levantava as mãos. Totalmente oposto, né? E ambos tinham resultados espantosos no seu ministério. O que dá para aprender aqui comparando a falta de expressões no rosto e nos gestos das mãos do Jonathan Edwards e o excesso de gestos e movimentação do George Whitefield enquanto pregava? Eu creio que os resultados que o Jonathan Edwards evidenciou na sua vida foram mais duradouros e profundos do que com o ministério do evangelista George Whitefield. E eu acredito que quando o Jonathan Edwards estava pregando, ele temia colher frutos verdes. O que seria frutos verdes hoje em dia? Pense comigo, você terminou de pregar um sermão, você citou filmes, você usou técnicas filosóficas, citou latim, grego, você cativou a mente e a atenção de todos, você não fez pausas, você não fez nenhum momento de silêncio, você fez uma boa pregação de acordo com os seminários, de acordo com os cursos de teologia, enfim, de acordo com o manualzinho de bom expositor da Escritura, batista, né? Ou presbiteriano, exige. Mas será que vale a pena? Você já parou para pensar quantos anos você prega? Porque alguém, para perder tempo vendo um vídeo sobre Jonathan Edwards, ele tem que estar interessado em algo mais profundo. E eu espero, com a ajuda de Deus, do Deus triuno, conseguir passar aquilo que Deus tem colocado no meu coração para eu gravar esse vídeo. Será que vale a pena você receber aquele tapinha nas costas no final do culto? Aqueles elogios daquela irmã de mais de 60 anos. Meu filho, você prega maravilhosamente bem. Será que vale a pena colher esses frutos verdes? Será que vale a pena colher resultados rápidos? Venda de CDs, venda de camisetas, venda de livros. Porque vende o livros uma boa pregação, eloquente, tapas no púlpito, gritos, lágrimas talvez, e todo esse teatro. Será que vale a pena colher esses frutos verdes e talvez até entristecendo o Espírito Santo? Será que muitos ministros que pregam hoje em dia realmente pregam no poder do Espírito Santo? Ou eles realmente vivem confiando na sua retórica, nos seus gestos, na maneira que eles mexem os braços, na maneira que eles usam sua voz? Sabe, eu comecei a refletir em todos os lugares que eu já preguei, todas as vezes que eu já falei, seja em igrejas, seja em escolas, seja na rua, seja em praças, seja em cadeias, seja em hospitais, seja em lugares elevados como montanhas, etc. No frio, no calor, na chuva. E eu cheguei a algumas conclusões que realmente é uma coisa que poucas pessoas entendem. De fato, as pessoas que até hoje eu converso com elas e vejo um cristianismo genuíno foram resultado de pregações onde em nenhum momento que eu me lembre eu elevei o tom da minha voz,
tentei, através de argumentos lógicos, explicar alguma doutrina de maneira apologética. Por incrível que pareça, as 4 ou 5 pessoas que me conheceram e que eu creio que eu fui instrumento de Deus para a salvação delas, e até hoje eu vejo o cristianismo verdadeiro nelas, essas 4 ou 5 pessoas que eu consigo pensar aqui agora, foram resultado da simples leitura da palavra de Deus, da simples citação da palavra de Deus. Isso me impressiona de uma forma que chega a talvez até a imaginar um pouco do que seria o... É claro que não dá para comparar em nenhuma escala, em nenhum nível, o que esse homem viveu e as poucas experiências que eu já tive, mas às vezes eu fico pensando que muitas pessoas querem colher frutos, digamos assim, verdes. Ele termina de pregar a pregação, já recebe os elogios, já vende livros, já vende CDs, ganha aplausos. No caso hoje das pregações online, né? Já ganha curtida, já ganha like, já ganha compartilhamento, já ganha comentários, enfim, cheios de elogio. Nossa, como esse pastor prega bem. Nossa, que mensagem. E realmente quem já tem alguma experiência pastoral, enfim, sabe que muitas das vezes as pregações mais bem comentadas, as mais chocantes, digamos assim, são as menos frutíferas. Às vezes, eu posso dizer isso como experiência pessoal, as pregações mais humildes, mais singelas, mais, digamos assim, ditas aparentemente de uma forma que não impressionaria nenhum jovem, são as que mais abençoaram a minha vida. E eu parei para pensar sobre Jonathan Edwards e a maneira com que ele pregava. E eu cheguei a algumas conclusões que talvez podem abençoar a sua vida. A primeira conclusão é a seguinte: não vale a pena entristecer o Espírito Santo achando que a maneira que você prega é que vai convencer as pessoas do pecado e da justiça e do juízo. É claro que eu não estou criando uma regra aqui para fazer um monte de pregadores, entre aspas, mortos. Enfim, muitos pentecostais e arminianos odeiam muitos presbiterianos por causa disso. Porque quando ele prega, as pessoas começam a, enfim, ficar com sono, enfim, perder a atenção. Porque o que manda o manual dos apologetas, dos pregadores? Você tem que falar, tem que entreter. As pessoas têm que achar a sua pregação boa. E logo após você terminar a sua mensagem, alguém tem que vir até você e te dar um aperto de mão. Mas, olhando para tudo que eu já li de Jonathan Edwards, nada substitui uma pregação bíblica do poder do Espírito Santo, mesmo que aparentemente ela pareça monótona e entediante para homens carnais. É claro que ser profundo e ser bíblico, ser hermeneuticamente sábio e maduro, é algo raro de se encontrar. E poucas vezes nós veremos pastores que passam a noite orando para poder pregar um sermão no outro dia, ou então passa 7 ou 8 dias jejuando e orando para pregar um sermão e preparar um sermão. Afinal, infelizmente, nós temos essa deficiência aqui no Brasil, é que a maioria das igrejas tem 1 ou 2 pastores, ou só 3 pastores. Aí geralmente um só pastor prega muitas vezes e ele não tem tempo para consagrar sua vida
se encher do Espírito Santo e se preparar para ministrar a palavra debaixo da autoridade de Deus. E muitas das vezes ele faz um sermão, enfim, em poucas horas, excesso de confiança, leu muitos livros no seminário, acha que já sabe o que a igreja precisa através dos aconselhamentos, enfim, e das reuniões que existem na igreja. Então ele já tem tudo programado, já sabe o que ele tem que pregar, enfim. Diz ser calvinista, mas gosta de ser improvisado igual o Charles Finney. E eu encorajo todos os pastores a escreverem seus sermões antes de pregar. E quando for pregar, ler eles. Porque quando você escreve um sermão, você pode apagar coisas, você pode mudar coisas, você pode orar em cima daquele sermão, perguntando ao Espírito Santo se é a vontade dele que você prega aquilo. Você pode jejuar, consagrando aquele sermão a Deus, como um sacrifício mesmo, sabe? Como uma oferta. E eu creio que os sermões, faça esse teste na sua vida. Quantos anos você prega alguma pregação, alguma mensagem? Quantos anos você prega e muitas vezes você não vê os resultados que você esperava? Faça isso. Depois você, enfim, se você quiser, você me conta o que aconteceu. Pare de fazer teatro. Pare de citar poetas. Existe lugar para erudição, brilhantismo sem limites. Você pode escrever livros, você pode dar palestras, mas a minha casa é casa de oração. Enfim, não é casa de filósofos e eruditos, enfim. Eu creio que uma das maiores pragas que existe hoje em dia é o pastor que acha que Deus precisa de, digamos assim, ajuda, ou que ele está falhando quando a sua congregação, enfim, não o elogia. E tem a questão financeira também, porque todas as igrejas, infelizmente, né, na maioria dos casos, sempre existe aquele medo do pastor de não entrar o dinheiro suficiente para pagar água, energia, enfim. Infelizmente isso acontece na maioria das igrejas. E a mensagem, muitas vezes, é moldada de acordo com a quantidade de dinheiro que entra na igreja. Então, muitas vezes, o pastor deixa-se ser... Como é que eu posso dizer? Não é dominado, e deixa-se ser manipulado e controlado, digamos assim, pelo dinheiro dos membros da igreja. Então, de certa forma, quando entra muito dinheiro, através das ofertas e dízimos, ele começa a pregar mais sobre amor, sobre graça de Deus, sobre perdão. Quando, na maioria das vezes, o Espírito Santo está convencendo e instruindo ele a pregar sobre pecado, justiça, juízo. Mas como ele vê que a igreja está contribuindo, está sendo generosa, ele acha que isso é uma evidência de que eles precisam apenas ser consolados. E para que pregar sobre novo nascimento, regeneração, não é? Afinal, pessoas que são generosas são salvas, não é verdade? Infelizmente, muitos pastores acham isso. Então, quando começa a entrar pouco dinheiro na igreja, ele começa a endurecer, né? Começa a pregar mensagens duras e tal. Outro erro que muitos pastores, enfim, vivem caindo. E o que eu posso dizer é isso. Não se deixe ser manipulado pelas ofertas e contribuições. Não use
as suas expressões faciais para tentar causar algum tipo de emoção ou algo que possa ser teatral ou algo do tipo. Não busque colher frutos verdes, que seriam os elogios, que seriam as visualizações, os compartilhamentos. Às vezes, o sermão que vai mudar a vida da sua igreja vai ser o sermão que 10 pessoas vão assistir na internet. 10 pessoas vão assistir. Mas a sua congregação nunca mais será a mesma. Vai parecer monótono para os homens carnais. Mas aqueles 7, 8 dias, 10 dias, 20 dias que você passou orando, chorando, colocando diante de Deus os pecados dos membros da sua igreja, colocando diante de Deus as suas dificuldades, até as suas incertezas em relação a como que você vai sustentar a sua família, como que você vai pagar água, energia da igreja, como que você vai pagar aquele equipamento de som que você comprou, como que você vai pagar o aluguel da sua casa e etc. Colocando todas essas ansiedades diante de Deus. Muitos pastores fazem isso antes de pregar um sermão muito duro, um sermão sobre o inferno. Ele ora a Deus dizendo, pastores piedosos fazem isso, eles oram a Deus pedindo para que Deus envie o seu Espírito para que aquela mensagem não produza rancor nos membros da igreja, endureça o seu coração para que eles parem de ofertar e para que eles continuem sendo generosos e continuem no caminho estreito, continuando ali servindo naquela igreja e ouvindo a palavra, etc. Então existe essa preocupação, sim. Pastores que quando pregam sobre nascer de novo em algumas igrejas parece ofensivo para muitos membros, porque muitos se consideram salvos e quando você prega isso ele sente que é uma espécie de indireta para ele. Você está me chamando de filho do diabo, que eu não nasci de novo, que eu não me converti. Muitas pessoas realmente ficam muito magoadas, alguns param de contribuir, ficam até 3, 4 meses sem, enfim, contribuir nem um centavo, e muitas vezes isso manipula a pregação de muitos pastores. Então esses são os conselhos que eu dou através de tudo que eu li sobre vários avivalistas e Jonathan Edwards. Não se deixe ser manipulado por essa questão financeira. Não use as suas expressões faciais para tentar causar algum sentimento de tristeza, ou enfim, ou de uma falsa alegria para fazer a pessoa, enfim, continuar vindo na igreja, enfim, como a maioria dos grandes palestrantes e escritores de livros fazem, né? Eles conseguem cativar um público. Técnica de copy, técnica de marketing, não é o que eu creio que se você que está vendo esse vídeo até aqui, você está buscando. Se uma coisa que eu aprendi com o Jonathan Edwards é que frutos duradouros e que podem mudar até um país vêm de sermões escritos, onde você consagra esses sermões a Deus. Da mesma maneira que Abraão levou Isaac, enfim, a sua alegria, digamos assim, até o altar e sem medo algum sacrificou ele. Eu creio que você deva sacrificar no altar de Deus os frutos verdes que não estão maduros da maioria das suas pregações. Sacrifique isso. Sacrifique os aplausos após a mensagem. Sacrifique, digamos, até aquele abraço da sua esposa e dizer, nossa, que mensagem incrível. Sacrifique isso. Sacrifique os likes, sacrifique as curtidas, sacrifique os comentários. Fique a sós com Deus 3, 4 dias. Acorde de manhã e não coma nada, jejune, ore
Escreva 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes. E ore, e ore, e ore, e ore, e ore. E clame a Deus. E não é vergonhoso, enquanto você estiver pregando, você triste com a situação da sua igreja e do mundo, você parar de pregar e começar a orar na sua mente, pedindo para o Espírito Santo trazer vida sobre o vale de ossos secos. Não se envergonhe se o seu sermão não ser entendido pelas pessoas naquele momento. Mas creia que o Espírito Santo é poderoso para fazer com que as suas palavras não caiam no chão. Todo o tempo que você se dedicou a escrever o texto, a orar em cima das palavras, o Espírito Santo é poderoso para não fazer as suas palavras caírem no chão, mas pegar elas e levar até o coração dos pecadores e fazer com que essa semente dê fruto. E essa é a minha oração, esse é o meu conselho, e que nós venhamos amadurecer, e que não seja por força nem por violência, porque nós sabemos que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Eu já vi tanta interpretação, digamos assim, diferente, igual sobre essa passagem, né? Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. Aí todo mundo já pensa, coisa louca, o que é louco? Louco é Paulo, louco é ir pregar no Iraque, louco é ir pregar em cadeias, louco, coisas loucas, ex-drogado, ex-traficante, ex-assassino, ex-isso, ex-aquilo. Mas talvez Paulo estivesse falando que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Talvez ele estivesse falando de um pastor piedoso, silencioso, calmo, amável, que passou a noite chorando para que Deus perdoasse os pecados dos jovens. Enquanto ele estivesse pregando, o Espírito Santo viesse e os transformasse, os salvando para sempre do inferno. Isso é loucura. Isso é loucura. Loucura, loucura, loucura. Para que nenhuma carne se glorie diante dele. É maravilhoso pensar nisso. Talvez eu esteja errado, talvez eu tenha interpretado erroneamente a falta de expressões no rosto de Jonathan Edwards. Alguns teólogos dizem que a batalha, antes de pregar um sermão, ela é ganha um dia antes ou algum tempo antes de você pregar aquele sermão. E muitos homens só sentiam confiança de pregar a mensagem após passar horas orando. E quando eles iam pregar, eles tinham a confiança de que a colheita seria grande. Tem aquele livro famoso, né, O Paixão pelas Almas. Eu já li aquele livro várias vezes. Já comprei, inclusive, vários exemplares, dei para várias pessoas. E algo que me espanta no Jonathan Edwards é que um homem, digamos assim, um pentecostal, enfim, uma pessoa que vive buscando epifanias, visões de Deus, enfim, ver anjos, essas coisas. Eles diriam que Jonathan Edwards era o tipo de homem que ele era devido a alguma epifania. Ele foi até o terceiro céu, digamos, ele viu um anjo, ele teve um sonho, teve uma visão, etc. Provavelmente isso pode ter acontecido. E mesmo que não tenha acontecido, eu creio que quando o Espírito de Deus quer revelar no coração do homem
as maravilhas da lei de Deus, né? Ele realmente faz com que anjos, visões, se torne algo ridículo diante da grandeza da palavra de Deus, da riqueza, da beleza de todas as formas que você quiser analisar, beleza literária, beleza poética, beleza, enfim. É belo o que Deus fez, preservando as Escrituras e nos dando a sua palavra. E tem até aquela frase famosa do Lutero, né? Não me vi anjos, não me dê visões, eu estou satisfeito com a revelação das Escrituras. E algo interessante é que, pelo menos os batistas, né, eles gostam de... esse texto aqui quer dizer 3 coisas, enfim. Você pode tirar 3 lições desse texto. O bom e velho expositor, na verdade. Só que existe um problema ao meu ver, no expositor. Muitas vezes o expositor, ele, digamos assim, ele se torna meio que viciado em usar técnicas hermenêuticas e de oratória adquiridas em seminários. Não que isso não seja útil, não que isso não seja pedagógico para ensinar outros pastores, mas eu acredito que muitas das vezes alguns ministros deveriam, ao escrever os seus sermões, observassem mais a relação da Trindade numa perspectiva soteriológica. O que eu quero dizer com isso? Eu acredito que existe pouca menção da Santíssima Trindade na maioria dos sermões que existem nas igrejas hoje em dia. Pouca ou quase nenhuma. Vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes, quando um pastor está pregando, ele fala sobre a soberania de Deus na salvação, só que ele não cita nenhuma das pessoas da Trindade. Ele usa, por exemplo, só maneiras indiretas de dar glória a Deus no processo da salvação. Vamos ver se eu consigo exemplificar aqui. Não é a mesma coisa você dizer que Deus tem poder para salvar o pecador e você dizer que Deus Pai enviou o seu Filho e o seu Filho, após ser morto e ressuscitar, enviou o Espírito Santo para que ele pudesse convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Citar a pessoa do Espírito Santo, citar o Deus Filho e citar o Deus Pai, eu creio que é muito diferente de que você apenas dizer, como muitos pregadores dizem, enfim, fazendo poucas menções à Santíssima Trindade, que do Senhor vem a salvação, é Deus que salva, é Deus que transforma. E muitas das vezes as pessoas acham isso banal, algo muito banal. E eu creio que isso, não deixar bem claro que é Deus que opera pela pessoa do Espírito Santo, é Ele que prepara o coração para ouvir a palavra, é Ele que abre os olhos para ver as maravilhas da lei de Deus, é Ele que faz o surdo escutar, é Ele que vivifica o vale de ossos secos, é Ele que realmente faz com que aqueles que viviam em trevas vejam a grande luz. E quando não existe nenhuma menção ao Espírito Santo, existe também isso que ocorre muito no meio ainda mais no meio reformado,
por causa de algumas obras, enfim, que eu acho muito ruins sobre Trindade. Tem aqueles neófitos que começam a tentar explicar a Trindade, né? Ah, porque o sol, porque o calor, porque a luz, e um é o sol e o outro é o calor e outra é a luz, o que é uma blasfêmia, né? Não podemos usar as coisas criadas para explicar o Criador, explicar a Trindade, né? Por isso que eu sempre tenho medo quando alguém fala assim, eu entendi a Trindade. Eu falei, eita, já tampo meus ouvidos porque lá vem heresia. Então, a Trindade não foi feita para ser explicada, entendida. Não tem como colocar o oceano dentro de um baldinho d'água, no buraquinho de areia. Enfim, não tem como caber dentro da mente humana a Santíssima Trindade. Mas a Trindade foi feita para ser adorada, para que nós deleitemos e usufruímos do pouco que nós conhecemos, sem querer impressionar os homens, ou então responder os ímpios, simplesmente para o deleite dos seus egos e seus corações corruptos e enganosos. Porque o mundo ele quer resposta, né? Ele gosta de fazer perguntas, mas a fé não faz perguntas. A fé verdadeira nos faz prostrar e adorar e bendizer o nome daquele que é 3 vezes santo. Então eu posso estar errado, mas ao meu ver o Espírito Santo se entristece quando ele não é mencionado nem nos pensamentos, enquanto muitos pastores pregam. Enfim, muitos puritanos, enquanto eles pregavam, eles viviam clamando nos seus pensamentos pelo Espírito Santo para que ele pudesse salvar os pecadores e fazer com que aquela palavra, enfim, se tornasse viva. E algo que sempre me incomodou foi ver muitas pregações onde o pregador não lembra os ouvintes que a salvação vem do Senhor. Ele não lembra. É necessário lembrar constantemente? Eu creio que sim. Se puder, a cada 5 minutos de mensagem, se você puder parar a sua pregação, não importa onde você está, não importa, e falar do Senhor vem a salvação, é a Santíssima Trindade. Tudo que nós fazemos é para a glória do Pai e para que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, receba honra e glória. Enfim, para que nós, através do poder do Espírito Santo, possamos anunciar o reino de Deus aqui na terra. Então, muitas das vezes, isso me incomoda muito. Eu vejo pouca menção à Santíssima Trindade, pouca menção à pessoa de Jesus Cristo. É como se o pregador entristecesse o Espírito Santo no seu coração a cada sentença que ele dá correta. Ele diz, digamos assim, 10 frases teologicamente corretas, aí o seu coração enche de orgulho, ele olha nos olhos das pessoas que estão ouvindo, já sente aquela recompensazinha dos frutos verdes, já olha para o outro ouvinte, olha para a esposa, olha para um amigo, já vê nos olhos dele, na sua expressão facial, aquela, enfim, opa, dopamina, aquele sentimento bom de, opa, preguei o que é certo. Ninguém está olhando torto para mim, ninguém está olhando com aquela cara de ixi, que ele acabou de falar. Então estou no caminho certo, estou pregando a mensagem correta. Quando na maioria das vezes isso não é sinônimo. Então esse é o meu conselho que eu dou para, enfim, pastores que estão há muitos anos pregando. Faça esse teste. Escreva o sermão, consagre ele a Deus e pregue ele, visando frutos maduros, que muitas vezes só vão aparecer, talvez 3 meses depois, 6 meses depois, 1 ano depois.
20 anos depois, 50 anos depois. E a minha oração é que, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus possa te fazer entender o motivo de eu ter gravado esse vídeo. É só isso. Graça e paz. Deus te abençoe.